Adore a Ele. Você tem uma grande oportunidade de revelar o seu amor a Ele nesse lugar. Vamos aguardar um pouco aí para a gente iniciar, aguardar os irmãos entrarem aí, mais alguns irmãos, para a gente poder começar. Nós estamos fazendo o estudo do livro de Esdras e Neemias através dessa publicação aqui da editora Cristã Evangélica, Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. Já estamos na 13ª aula e nós queremos agradecer a editora Cristã Evangélica que nos permitiu estarmos usando o seu material nas nossas lives e nas nossas gravações. Vamos aguardar mais um minutinho até que o pessoal vá entrando aí. Vamos orar, eu vou orar, vamos pedir a Deus que esteja trazendo uma porção do alto para as nossas vidas através da nossa lição de hoje. Amém? Pai amado, obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos, ó Pai, com nossos irmãos, com os nossos alunos, ó Pai, obrigado por esta oportunidade, Senhor, ó Pai, nos abençoa, Senhor, nos honra, Pai, com o Teu Santo Espírito, Pai, esclarecendo, Pai, as coisas que nós estamos estudando, Pai, nos trazendo luz àquilo, Pai, que está no livro, para que nós possamos aprender, Senhor, e aplicar nas nossas vidas, ó Pai, na prática das nossas vidas. Obrigado, Pai, ilumina, Pai, as nossas mentes, ó Pai, a nossa alma, para que nós possamos assimilar, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nos trazer esta noite. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.
Boa noite aí ao pessoal que já entrou, né? Já temos alguns irmãos aí que já entraram. Boa noite, a paz do Senhor. Vamos aguardar mais um minutinho, né? Até que o pessoal chegue na aula. Lembrando que amanhã nós temos a live do Jump, da Casa de Oração, às 20 horas. E nós teremos também no domingo às 10 horas o nosso culto dominical, às 10 horas. Amém? Essa é a nossa programação aí para o final de semana, para que todos estejam bem ligados aí, né? E que possam curtir aí as lives aí que nós vamos estar disponibilizando aí para a igreja. Amém? Nós vamos fazer a leitura e o estudo da lição número 13 do nosso livro, O Líder e os Conflitos de Interesses. Amém? A gente vai dar uma lidinha aqui na Bíblia, em algumas partes, porque é extenso, né? Essa lição, ela tem uma parte grande, ela é o capítulo 5 do livro de Neemias, do 1 ao 19, né? Todo o capítulo 5. Então a gente vai pegar algumas partes só e a gente vai tentar dar aula em cima desses versículos. Amém? Eu vou iniciar aqui, eu vou ler um pedaço aqui da palavra do Senhor que está em Neemias 5, do versículo 1 ao versículo 5, para a gente começar aqui a entender o que a gente vai aprender essa noite. Amém? O título aqui da Bíblia é o seguinte: O clamor dos pobres. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia: nossos filhos e nossas filhas somos muitos. Então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Versículo 5: Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos e nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. Até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está estudando a volta, o retorno do povo judeu para Jerusalém, né? Essa já é a 13ª aula, então desde a primeira aula a gente está estudando o povo judeu saindo da Babilônia, decreto do rei Ciro, para que voltasse para Jerusalém. E aqui, o cenário aqui desse capítulo 5 de Neemias é que já fazia 90 anos que os primeiros judeus haviam chegado em Jerusalém. Já tinha passado bastante tempo e o líder nessa época era Zorobabel, foi o primeiro líder, né, que veio com a primeira leva de judeus da Babilônia, e já aqui já havia passado 90 anos. E acontece que o povo que já tinha chegado em Jerusalém e tinha trazido muitos bens, tinha trazido ouro, prata. Aqueles judeus que ficaram na Babilônia haviam dado para as pessoas que iriam retornar para Jerusalém muita riqueza,
O próprio rei Ciro também ajudou com uma parte daquilo que era seu, do seu tesouro particular, ajudou para que esses judeus voltando para Jerusalém tivessem condição de fazer a obra que eles estavam destinados a fazer, que era fazer os alicerces do templo, fazer o altar e fazer os muros, reconstruir, né, Jerusalém por completo e reconstruir também as suas próprias casas. Então, tem gente chegando aí, boa noite, a paz do Senhor, né? Deus abençoe aí o pessoal que está chegando agora. Então, esse povo que há 90 anos atrás tinha chegado a Jerusalém com muita riqueza, né? Eles, 90 anos depois, eles já não estavam tão bem financeiramente. Por quê? Eles adquiriram algumas terras, ou eles ficaram nas terras que eram suas terras, que foram dadas a eles, e começaram a plantar, mas muitas vezes, como essas terras ficavam fora das muralhas de Jerusalém, então elas estavam ali à mercê ou acessíveis a salteadores, a ladrões, né? Ou mesmo ao clima, né? Falta de chuva. Então, 90 anos depois, a situação financeira desse povo já não era muito boa, né? E sabendo que muitos desses recursos que eles trouxeram também da Babilônia, eles usaram na própria construção das suas casas e do muro, né? Então eles também tiveram que gastar aquilo que eles trouxeram para reconstruir o templo e a muralha, enfim, Jerusalém. Então, o Felipe aí entrou, boa noite Felipe, Deus abençoe. Então a gente vê agora, o cenário é esse, em que alguns judeus estavam empobrecidos, não é? E que para continuar ali e trabalhando ali na obra e fazendo a obra, muitos deles haviam se endividado, haviam dado as suas terras em garantia, haviam perdido as suas terras. Muitos aqui, diz a palavra, como nós vimos, haviam até dado os seus filhos como escravos para poder pagar algumas dívidas que eles haviam feito. Acontece assim, que eram os próprios judeus que tinham mais condição, né? A Bíblia fala aqui que eram os nobres e os magistrados, aquelas pessoas que tinham mais condição acabaram enriquecendo mais às custas dos outros judeus que estavam pedindo dinheiro, né? Então, alguns estavam criando uma sociedade em que alguns eram muito ricos e que alguns eram muito pobres, e que dominava aquele que tinha mais dinheiro. Eu não sei se vocês estão conseguindo relacionar isso com alguma coisa nos dias de hoje, né? Mas na história humana sempre teve aquele que sobressai sobre o outro, né? Só que aqui neste contexto isso era inadmissível. Aqui nesse contexto isso não poderia acontecer, porque todos vinham de uma mesma origem e todos estavam vindo de uma terra onde eles eram escravos, né? Então vocês vão ver aqui que o versículo 9, que é o centro da lição aqui, Neemias ele vai ao encontro destes homens mais ricos, né, os nobres e os magistrados, e ele chama atenção para isso. No versículo 9 ele diz assim: não é bom o que fazeis, né? Então ele está dando ali uma bronca.
Não é bom o que fazeis. Porventura não andareis no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Então, e ele fala a respeito dessa situação, né? Eu não sei se a Renata já está aí, a nossa pastora Renata, a nossa professora Renata, se ela puder pedir aí para participar. Eu não sei se ela já pediu, eu já vou incluir a Renata. Foi a professora do Ministério do Ensino que gravou a aula, né? Que está gravado lá no YouTube, e ela é a nossa convidada nessa sexta-feira para a gente poder conversar um pouquinho sobre a aula. Amém? Não sei se você está aí, Renata. Pastor Rogerinho, a Renata está por aí? Quando ela pedir então para entrar, a gente vai colocar a Renata aqui para a gente poder conversar junto, amém? Lembrando que no final da aula a gente vai fazer uma oração também por você que ficar até o final da aula. Nós vamos estar orando pela minha vida, pela tua vida, pela minha família, pela sua família, amém? E então, Neemias, ele vai ao encontro desses nobres e desses magistrados, e ele reúne uma turma, né? A Renata acho que vai entrar agora, vamos ver. Professora Renata Albuquerque. A Renata está como casa de oração, é isso? É isso. Amém? E Neemias, ele vai trazer a memória desse. Boa noite. Oi, Paz do Senhor. rapaz, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A minha cabeça está aqui, tá certo aqui? Tá, pra mim você tá um pouco pra cima, tá? Tá assim, cortado aqui. E eu não sei se eu tô E aí, certo também. eu fiz uma introdução, tá tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Estou Rogério fazendo foi uma pegar o introdução. café, já vem pra cá. Ah, Vou tirar o é? fone um pouquinho só pra ele. Ele e a caneca de café, né? Então, eu estava fazendo uma introdução aqui na lição, né? Na lição 13ª do nosso livrinho, o líder e os conflitos de interesses, em que Neemias ele está ali na obra, né? Entretido ali e comprometido com aquilo que Deus havia proposto para ele fazer. Só que assim, outras coisas estavam acontecendo. E eu não sei, parece que ele não se deu conta, né? Parece que ele estava assim tão focado ali naquela obra que ele estava fazendo, que ele não se dá conta de coisas que estavam acontecendo na sociedade, né? Dos judeus, do povo judeu, até que algumas pessoas do povo vão reclamar para ele sobre essa situação de pobreza que eles estavam vivendo e de exploração de alguns judeus sobre outros judeus, né? Então eu estava exatamente fazendo essa introdução, e você quer fazer alguma colocação inicial? Não, pode seguir. Então, tô ouvindo aqui. Eu Eu vou seguir? Hã? Então tá, ó, o pessoal que tiver alguma dúvida pode perguntar, pode colocar a sua pergunta aí que a gente vai tentar responder, amém? Então quem quiser fazer alguma pergunta sobre aquilo que a gente está falando, pode perguntar aí que nós vamos tentar responder para vocês. Então, eu cheguei aqui no versículo 9, em que Neemias, na verdade, ele dá uma chamada, assim, ele dá uma bronca, né? Ele fala assim, não é bom o que fazeis, porventura não andareis no temor do nosso Deus, né? Tipo assim, vocês estão andando por qual caminho, né? O que vocês estão... Ô pastor, boa noite.
Boa noite, tudo na paz? Paz, amém. Então tá bom. Pegar um, E, pegar um cafezinho ali que ninguém é de ferro, né? é bom, né? É bom. E aí o Neemias ele até dá uma chacoalhada no povo, ele diz assim, olha, se vocês continuarem com essa prática de ignorar as coisas de Deus, de não temer a Deus, de fazer as coisas de acordo com a sua própria vontade, né? Coisas que não são do agrado de Deus, quer dizer, o próprio povo, alguns do povo explorando uma outra parte e empobrecendo uma outra parte do povo. E nós seremos zombaria dos outros povos, né? Ele usa aqui o termo opróbrio, né? Por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos. Quer dizer, nós vamos ser zombados pelos nossos inimigos porque nós não estamos seguindo aquilo que é a vontade do nosso Deus. Ele realmente pega pesado, né? Ele vai na veia, né? Desses magistrados e desses nobres, tentando trazer eles aquilo que realmente era a realidade daquele povo. O que eles estavam fazendo ali? Todos eles estavam voltando de um tempo de escravidão. Quem é escravo não é melhor do que o outro, não é, né? Todos os escravos são iguais, eles tinham vindo nesta condição e 90 anos depois eles chegam numa situação em que alguns haviam conseguido se enriquecer à custa da situação deprimente, difícil dos outros, né? E me parece que o povo judeu aprendeu essa lição. Até hoje parece que eles são muito mais assim de ajudar uns aos outros, né? A gente conhece essas histórias aí de que o povo judeu, quando eles veem um judeu em dificuldade, alguém chega nesse judeu e vai ajudar, e vai auxiliar, e vai fazer que esse judeu tenha alguma sorte melhor na vida, né? Mas o que você acha dessa situação assim de a gente às vezes está tão focado numa situação, seja na igreja ou seja em casa, que a gente perde o sentido do que está acontecendo ao nosso redor. O que você acha disso? E nesse contexto aqui, o que você acha? Um dos pontos que eu achei, assim, e acho que é difícil a gente raciocinar na questão bíblica, é porque a gente pensa muito no que a gente tem hoje, né? Então, vamos supor, tem lá o governador, o prefeito, que seja. O cara tem relatório, tem computador, tem o Twitter, tem vídeo, ele vai recebendo essas informações muito rápido, né? Porque a gente vê que ele fala ali que foram 12 anos que ele estava como governador e não tinha feito o que essas pessoas estavam fazendo. Então, para o cara não perceber em 12 anos que tudo isso estava acontecendo, então a gente fala, o sistema era meio lento também, né? Eu não consigo. Eu não sei se foi por conta desses ataques externos também, que deviam ser também muito grandes, então a preocupação dele em proteger esse povo de um ataque externo, de repente confiando em outras pessoas ali para cuidar, né? Eu não consigo imaginar por que ele não conseguiu ver, né? Ou se Deus permitiu todas essas coisas para que nos servisse também de exemplo. Pastor? Eu ia só, pegando carona no que a Renata acabou de falar e na sua pergunta, é que é muito interessante observar essa. Para mim, né, quando ela estava preparando aqui a aula, né, a gente estava conversando, eu consigo também transpor isso para o mundo espiritual, né? O quanto que o nosso distanciamento de Deus nos faz cegos muitas vezes, né? Parece que existia uma escama ao ponto deles não conseguirem perceber algo que era tão perceptível, tão presente, na verdade, né? No sentido de injustiça social, né? De peso, de jugo sobre o povo, né? Aparentemente, né? Quando esses conflitos eles passam a aflorar aqui nesse momento,
a gente vê essa evidência, mas como se Deus estivesse colocando a luz da palavra e tirando, de fato, essas escamas, né? Porque aqui existe um processo de restauração também moral, existe uma restauração que Deus está fazendo internamente, né, no coração do povo. Então, eu percebo como se Deus também estivesse abrindo a visão do povo aqui, né? No meio de todo esse cenário desfavorável, como a Renata acabou de colocar, foi moroso demais, né? Eles demoraram demais para perceber. Mas eu também acredito que Deus põe a luz ali, ilumina o entendimento do povo dentro desse processo de reconstrução, de restauração. E aí se torna mais evidente, né? Todo esse opróbrio que pesa sobre o povo, e você vai vendo um pouco mais para frente, eu não quero me adiantar, né? Eu não posso ficar falando aqui na aula, porque eu fico sempre adiantando. Eu falei para você outro dia que eu acho que as minhas aulas se transformam sempre em pregação, mas eu percebo muito que vai ficar bem claro, um pouco para frente da aula, esses conflitos de interesses, porque no fundo, a gente começa a perceber também que existe a cegueira espiritual de tudo que se passava sobre o povo. Na minha interpretação dentro da aula, né, eu pude perceber como se fosse uma cegueira espiritual, e Deus põe a luz ali da palavra no meio de todo o processo da reconstrução. Mas eu também consigo perceber que, no fundo, tem um lado malandro, né? Tem o lado de que, assim, existia um povo que, no meio de tudo isso, explorava o outro, dentro dos seus compatriotas. Então, até que ponto que é uma cegueira e até que ponto esse conflito de interesse ele está presente na malandragem mesmo do povo? A gente é brasileiro e a gente sabe que o brasileiro dá sempre um jeitinho para tudo. Então, eu, pelo menos, tive esse olhar para essa aula, né? Pude perceber muito essa questão da cegueira, isso para mim ficou muito claro, muito evidente. Uma cegueira, mesmo diante de situações caóticas, desfavoráveis. Eu vi a cegueira, mas ao mesmo tempo vi Deus acendendo a luz ali, como iluminando o entendimento, não só de Neemias, mas o caminho do povo, né? No meio desse processo todo. Mas é isso aí, é a impressão que eu tive, assim, o feeling que eu tive. Mas é isso mesmo, né? Porque ali Deus também estava tratando o povo e reeducando o povo, né? E ensinando novamente os preceitos. E óbvio que haveriam esses desvios, né? Quando a gente aprende, mesmo na nossa vida cristã, às vezes a gente dá uma desviadinha, a gente vai por um caminho que talvez, se a gente tivesse pensado mais, orado mais, talvez a gente não tivesse ido por aquele caminho, né? É uma coisa natural, acho que, do ser humano, né? Sim. E tirar vantagem é uma coisa que é a lei de Gerson, né? Que tinha aí nos anos 70, aí, né? Se tem aquela possibilidade, se alguém me procurou pedindo dinheiro, e eu tenho dinheiro e vou tirar uma vantagem disso, eu já estou de olho na terra dele, ou no filho, ou na filha, né? Porque dá a entender até aqui que algumas meninas, elas eram entregues como escravas, e diz a palavra aqui que já não estavam mais no poder dos seus pais, né? Já tinham ido para a casa das pessoas. Então, se eu tenho algum interesse nos bens de uma outra pessoa e essa pessoa vem pedir emprestado, nada, né? É a oportunidade, né? Que casou com a necessidade, né? E aí eu empresto dinheiro, cobro um juro extorsivo, né? Que a lei mosaica proibia, né? Então eles já estavam literalmente infringindo a lei mosaica. Mas a oportunidade apareceu, estamos aqui sem fazer nada, vamos emprestar um dinheirinho aí para ver se conseguimos alguma vantagem, né? O exemplo isso mais que acontece até nos dias de hoje. O exemplo mais fresquinho aí, se o pessoal quiser fazer um paralelo e entender, é a gente pensar no álcool gel, que era tudo R$5, depois que o negócio estourou e todo mundo precisava, virou R$20, 25, 30. Então, quer dizer,
as pessoas, elas já estavam ganhando em cima daquele valor, mas vendo que elas podiam vender em muito mais quantidade, todo mundo estava desesperado indo atrás, todo mundo começou a vender, todo mundo não, né? Algumas pessoas Aham. começaram a se aproveitar dos 98%. outros. Oi? Só É, 98%. só. Não é? Então, assim, é um exemplo mais fresquinho para o pessoal entender aí e conseguir fazer um paralelo do que estava acontecendo É. naquele tempo. As pessoas precisavam de ajuda e aí as outras vendo que elas precisavam realmente daquele dinheiro para comer. Você vê que era para comer e para pagar o imposto, né? Então, as pessoas precisavam daquele dinheiro e eles faziam seus irmãos de escravo fazer a hipoteca das casas né? Porque aproveitavam ali daquela situação de desespero que as pessoas não estavam nem raciocinando direito no que estavam se metendo, né? E essas pessoas, como eu disse no começo, elas trouxeram alguma provisão lá da Babilônia, né? Porque eles ganharam, né? Até dos judeus que ficaram na Babilônia, ou mesmo do rei Ciro, ganharam essa provisão. E só que passou 90 anos e isso foi... Nem todo mundo soube lidar com o dinheiro e muita gente ficou num estado de pobreza, né? E essas pessoas, diz a palavra aqui, que trabalhavam de graça, eles mesmos reclamam, né? Eu fiquei pobre porque eu trabalho de graça no muro. É. Eu não sou assalariado, eu e minha família trabalhamos de graça. Então, o recurso foi, né, se extinguindo, né? O Neemias não teve a ideia de fazer a ajuda lá dos R$ 600 por mês, né? Não. Talvez, Não tinha caixa econômica lá na época. não tinha. Talvez Isso não fosse deu o certo. caso, né? De ele falar assim, ó, vocês vão trabalhando aí, eu vou dar uma ajuda de custo. Vou dar um Bolsa Família para vocês, né? Um Vale Gás. Então não tinha esse auxílio, né? Mas se tivesse, os nobres, eles iam entrar lá e eles iam fazer o cadastro dele e pegar. Né? Com certeza. Até a Eleni escreveu aqui, ó, oportunista. Essa é a palavra. Foi Eleni. Muito nobre ia fazer o cadastro lá, né? Para pegar os R$ 600. Para a gente ver que os séculos passaram e o ser humano não mudou, né? Nós continuamos carecedores da misericórdia e da graça do Senhor, né? Porque então você vê que o mal... Principalmente da graça, né? Porque nós somos terríveis, né? Sim. E tem muito... O pessoal fala que o mal do Brasil é o brasileiro. Aí você fala assim, não, o mal do mundo é o homem, né? Que está cheio de pecado, então não é o brasileiro. Humano, então, todos... O ser humano é complicado, né? Mas Neemias, ele tinha uma diferença, né? Assim como Davi errou muito também, mas Davi sabia quem era o Deus dele. E Neemias também, né? E é interessante que aqui no começo, né, ele fala assim, ouvindo, pois, o seu clamor, né, e estas palavras, muito me indignei. É interessante que como o homem tem essa capacidade de se indignar, né, de falar, não, isso não é possível isso. Olha o que esses caras estão fazendo. Eles não aprenderam nada, né? Eles são o povo de Deus, como é que eles vão fazer isso com o seu próprio irmão, né? E ele fala assim, pô, nós saímos da escravidão, saímos da escravidão, como é que agora vocês querem retornar eles a serem escravos? Como é que esse povo que ficou tanto tempo, 70 anos na Babilônia, escravo, sai, Deus dá liberdade, né? Deus quer que aquele povo seja livre. Como é que agora vão voltar novamente à escravidão? Né? Ele fica indignado com isso. Essa coisa que também nós, seres humanos, nós temos de vez em quando, né? A capacidade de se indignar. E quando a gente perde isso, realmente é uma situação muito triste, né? Sim. Quando a gente perde a capacidade de se indignar com coisas ruins que acontecem, com coisas que não são da vontade de Deus, e a gente se acostuma, né? Então é muito triste, realmente um esfriamento, um distanciamento de Deus ainda maior, né? A palavra diz assim, né? Não vos conformeis com o presente século, né? Não tome a forma desse século, não tome a forma do mundo, né?
você tem que se indignar. O evangélico ele tem que se indignar quando vê as coisas do mundo. Ele tem que falar, nossa, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Que atitude foi essa? Que situação é essa? E ele tem essa indignação, e aí já no versículo 7 ele fala, e considerei comigo. Ele fica indignado, mas imediatamente ele passa a raciocinar o que ele deveria fazer. Né? E isso é uma característica de um líder muito interessante. Né? Eu acompanhando toda a linha de raciocínio da aula, né, que a Renata gravou, eu pude perceber algo que é muito marcante, né, dentro dessa resposta de Neemias, na verdade. Ele dá uma resposta, mas ele se coloca como parte da solução, né? Então, eu acho que é a capacidade que ele tem de gerenciar esses conflitos, eu acho que isso, para mim, me chama a atenção. Mas ele não só gerencia com base nos argumentos, né? Ou até mesmo a fala dele em nenhum momento é uma fala que impõe um peso ou um jugo. Ele traz todo mundo para essa reflexão. E essa gestão que ele faz, ela é seguida do exemplo que ele mesmo vai ter, né? Ele vai colocar na mesa, né? Ele vai ele vai se compadecer de todo esse processo, ele pega dos recursos pessoais dele e ele passa a servir de modelo, de exemplo. Eu acho que essa característica dele, para mim, né, de certa forma, foi muito marcante. Eu acho que isso, quando você fala da liderança dele, dessa capacidade que ele teve de gerir todos esses conflitos, vem em seguida dessa resposta. Ele passa a ser a resposta nesse ato de compaixão, né? E ele vai servir as pessoas ali, né? Então, talvez esteja o que eu estou falando aqui um pouco mais para frente aí na aula, mas eu acho que essa resposta que ele traz de imediato, isso é uma característica de um líder que consegue enxergar o todo. Ele não enxerga pontualmente um problema, né? Ele está enxergando um todo, né? No sentido, quando eu falo todo, ele não está observando aquilo que está sendo reconstruído de forma exterior, né? Ele percebe no meio de tudo isso que o exemplo dele pode reconstruir o interior dessas pessoas, que é o propósito maior de Deus. E ele... Verdade. É interessante... não, vamos seguindo na aula, vamos passar por tudo isso, pastor. Se a gente se adiantar, também a gente volta depois, não tem problema, fica à vontade. É estudo vai e volta. É estudo, vai, volta. E é interessante aqui no versículo 10, que ele faz minha culpa aqui, né? Também eu, ele fala, também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Ele diz assim, eu também tenho emprestado, né? Com jurinho e tal, porque na verdade todos eram judeus, né? A gente não pode esquecer disso. Os caras são bons de negócio. Né? Eles gostam, são bons de negócio, né? Eles, até hoje, eles são... que diga aí o Safra, né? Que diga aí os bancos aí que estão na mão dos 90% do sistema financeiro mundial está na mão dos judeus, né? E então eles gostam de lidar com dinheiro, até hoje é isso. E Neemias aqui ele diz assim, eu também emprestei. E com juros ainda, né? Ele confessa, né? Porque ele poderia ter emprestado, porque como ele era ali o líder, né? Ele poderia ter emprestado para ajudar aquelas pessoas que estavam em dificuldade e trabalhando, né? Uhum. Mas ele faz ali, eu confesso, eu também, mas vou parar com isso, né? Deixemos este ganho, ele fala, né? Restitui-lhes hoje, aí ele começa a fazer a pregação dele, né? Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, era bastante coisa, né? As suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós
exigir deles, né? Então, diz assim, ó, faz um abatimento aí para eles, né? Uma centésima parte, né? Centésima parte é 1%. Não, essa coisa do judeu fica muito claro nele, né? Dá um descontinho de 1% para eles poderem pagar. Olha que... É. Mas é a mente do empreendedor, né? Do cara de negócio, a mente tá na veia. É porque a gente, é bom, viu, pastor, a gente desmistificar também que a gente não está falando de Jesus, a gente está falando de Neemias, né? Exato, exato. Mas assim, sabe, a gente está brincando aqui, mas é engraçado que eu acho que dá para a gente traçar um paralelo quando ele recebe a notícia das ruínas. Quando ele recebe a notícia das ruínas, a Bíblia fala que... Tô voltando muito aí, tô voltando muito nas primeiras aulas, nas aulas anteriores, mas você percebe que a inclinação do coração dele, ela muda quando ele recebe a notícia da ruína. E a Bíblia fala que ele se compadece, aí ele vai lamentar, ele vai jejuar e vai orar ao Senhor, né? Então, e a oração dele inicial, lá no capítulo 1, é uma oração que ele se coloca, ele não aponta o pecado dos seus conterrâneos, né? Ele assume, né? Você vê como que é característico de alguém ensinável, de alguém que está percebendo uma falha e tem essa qualidade, né? Tem essa qualidade de ter um coração ensinável também. Nesse texto que você acabou de ler, fazendo o link com o início, né? Quando ele percebe toda a destruição, toda a ruína e recebe essa informação, ele se inclina para esse arrependimento também. E ele se coloca não como o juiz, né, julgando o povo, pelo contrário, ele mesmo assume os seus pecados, ele assume a culpa de toda essa ruína, e aí depois ele intercede pelo povo, que o Senhor tenha misericórdia. Né? E acho que a resposta de Deus, né, no sentido de inclinar o coração do rei para ser o agente de resposta que ele precisava, também tem muito dessa humildade, dele reconhecer em humildade as suas falhas, né? E aí, quando ele percebe aqui nesse texto que você acabou de ler, nos versículos 10 em diante, que ele percebe que ele também não está de acordo, você vê que ele tem um coração ensinável. Então, a gente aprende, né? Isso é uma pérola, porque a gente não é dono da razão. Eu vou pegar um gancho na sua mensagem de ontem, né? O tempo inteiro você tem falado nas suas ministrações de que nós estamos vivendo um tempo em que a gente precisa olhar para Cristo, olhar para aquilo que importa, né? A gente está perdendo tempo com tantas coisas que não tem muito sentido, não nos levam a lugar algum, né? Debates que, de repente, roubam a oportunidade que a gente tem de fazer a diferença nesse tempo. E eu acho que Neemias, ele tinha muito essa sensibilidade, ele não perde tempo, né? Ele se coloca como parte da solução, ele reconhece a sua parcela de culpa e de erro naquele momento, né? Então, acho que isso, para mim, eu tenho esse olhar, assim, quando eu olho para os textos de Neemias, eu vejo muito essa humanidade dele, né? Essa sensibilidade que ele tem como característica marcante. E acho que um líder, ele precisa ser assim, né? Ele precisa ter essa facilidade, né? de ser ensinado também. Porque quando a gente usa a nomenclatura aí, o líder, né? O pastor, a liderança, existem muitas vaidades no nosso contexto, né? Não vamos nem falar no mundo, né? Vamos falar no contexto eclesiástico, existe muito essa vaidade. E a gente, olhando para a vida desse homem, a gente consegue perceber o quanto Deus espera de nós essas características, né? E que passa a ser uma grande qualidade, né? Ter o coração ensinável. Acho que isso chama a atenção, né? Que no meio de tudo isso, ele permite ser ensinado ali com o seu próprio eu aí. E ele é sincero, né? Porque ele deixa registrado isso, né? Sim. Ele deixa registrado na Bíblia que ele também estava errando. E a gente não pode esquecer que nesse processo todo, né, como a gente já falou, Deus tinha também um cuidado para fazer a reforma do povo, né? A reforma do povo hebreu. E individual também de cada um na experiência espiritual com Deus.
E ele também é uma pessoa que também está nesse processo. Ele não está fora do processo, ele está no processo e também está sofrendo ali a ação de Deus na vida dele para que ele realmente se transforme num homem melhor, né? E ele poderia dar uma de mané, né? Vamos dizer assim, e falar, poxa, eu também estou emprestando, mas não deixa registrado, né? Dá uma, né? Deixa para lá, não, né? Mas ele não, ele deixa registrado no livro dele que ele também estava cometendo essa falta, né, com Deus, e a gente percebe que a indignação dele ali, né, no versículo 6, muito me indignei, também foi com relação a ele. Claro. Ele também ficou indignado com a atitude que ele estava tendo, né? Ele teve um despertar, assim, né? Sim. Ele teve um despertar, nossa, o que eu estou fazendo? E ele vai usar o exemplo dele, né? E ele vai falar que, como governador, ele poderia ter muitos benefícios e tal, mas que ele abria mão de todos esses benefícios exatamente porque ele sabia que o fim, né, a finalidade de todo esse processo era uma coisa muito mais elevada. Não é só o comer e o beber do dia a dia, né? Não é fazer banquete, né? Ele diz aqui que ele tinha essa prerrogativa dos banquetes, mas ele não fazia banquetes, ele comia simples, comidinha simples, né? E ainda dividia com as pessoas, né? Ele diz que muitos desses nobres e muitos desses magistrados repartiam com ele a mesa, né? Então ele faz assim uma reavaliação, né, do que ele tem feito e explica isso, né? Tipo assim, olha, a finalidade não é agora, não é enriquecer, a finalidade não é você adquirir bens, a finalidade é a solução, né? E às vezes eu passando isso para aquilo que a gente está vivendo nesses dias, né? Talvez Deus esteja falando, olha, a finalidade não é você adquirir bens, porque pouca gente está conseguindo, só quem está vendendo álcool em gel está ganhando dinheiro. Mas a maioria das pessoas, né, está com dificuldade financeira, então não é um tempo de crescer, né? Eu tenho alguns clientes que são empresários, eles têm falado assim, olha, 2020 perdido, foi um ano perdido. Nós vamos ter que avaliar depois como é que vai ficar a situação e retomar. Então Deus está falando exatamente isso. Olha, a finalidade de 2020 não é crescer, não é enriquecer, não é, enfim, mas é ficar com a família, é rever os seus relacionamentos, é rever a sua posição na igreja, é rever a ótica em que você vê as coisas do mundo, rever a tua intimidade e o teu relacionamento com Deus, né? Me parece que assim, a gente pode transportar um pouco também para aquilo que a gente está vivendo hoje, né? Nesse sentido, assim, de que ele está dizendo, olha, eu podia estar vendendo álcool em gel, mas eu preferi construir um muro. Não é isso? Não parece para vocês isso também? E aí é interessante que você falou agora, que ele falou que de preferir construir o muro, porque ele, como governador, quando fala que ele considerei comigo mesmo, né, que você falou um pouquinho lá atrás, eu acho que foi o momento ali que ele parou para pensar de quando Deus falou com ele, que ele orou, se colocou nessa posição de, né, eu quero fazer algo por aquele lugar e de repente vai para aquele lugar e passa a viver essas práticas que não estavam de acordo com o propósito que era reunir o povo que havia sido espalhado, né? Reunir para Deus, reunir para adoração, reunir para ser aquele povo escolhido, realmente que serve e pratica o que Deus aprova. Então ele considera com ele mesmo, é o que você falou, se arrepende e vê que o propósito em nenhum momento era esse, né? De se enriquecer, de se aproveitar do outro, mas
deles estarem unidos ali em um só propósito. E é interessante que lá no versículo 16, ele fala também, antes também na obra deste muro também fiz reparação. E aí, de repente, ele achava que esse pequeno empréstimo que ele fazia para as pessoas, com alguns juros lá, não tinha dano. Mas quando as pessoas chegaram para fazer aquelas queixas, aí eu acho que ele caiu em si, né? Foi esse momento que ele caiu em si e viu que estava tudo errado, por isso que ele chegou ali também e começou a conversar com todo mundo e se colocou como o primeiro a restituir né, os seus irmãos. Quando você estava falando, eu tinha baixado aqui a minha cabeça para ver esse versículo 16 aqui, que é muito interessante, porque ele dá o exemplo dele, né? Ele fala assim, ó, eu também fiz a minha parte no muro, estava lá também fazendo, né? E ele diz mais, ele diz assim, e terra nenhuma compramos. Quer dizer, ele não comprou, ele estava preocupado e focado em construir. Também todos os meus servos se ajuntaram ali para trabalhar. Quer dizer, ele está entendendo assim, ó, o meu recurso foi para construir, né? E é claro que o recurso dele como governador, né, ele tinha mais recursos, né? E ele fala aqui, no 17, ele completa assim, além disso, dos judeus e dos magistrados, 150 homens e também os que vinham a nós, dentre as nações que estão ao redor de nós, comiam na minha mesa. Isso, vê o que vocês acham disso. Eu lendo isso agora, me recordo de Atos dos Apóstolos, em que tudo era comum. Né? Era uma comunidade em que tudo era dividido. Mas apareceu ao contrário, mas eu tinha notado aqui. Eu tinha notado quando eu fui fazer a aula, mas eu não falei disso na aula, né? Mas eu pensei justamente nisso. Quando ele pede para que não só que eles restituíssem, mas também dividissem o alimento, que eles tinham esse costume de estocar, né, os cereais. Então, eu remeti logo a Atos, né? Eu acho que é até bacana a gente ler, porque eu acho que isso também tem muito a ver com o momento de agora, né? De muita gente passando necessidade e as pessoas não têm onde buscar os recursos, né? Porque muitos não têm nem onde trabalhar. Então, assim, quem tem sido auxílio é um vizinho, é um parente, são seus irmãos, né? Então, a gente tem aí o versículo de... eu vou pegar o Atos 2, só o 44, Atos 2, 44, que ele vai resumir isso tudo. Fala, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. É interessante porque também o propósito naquele momento não era outro, né, senão difundir o Evangelho. Né? Era a construção do Evangelho de Cristo, né? Difundir as boas novas. Também não era momento de ficar rico, de guardar para si, né? Era momento de que a provisão fosse para todos, para que todos tivessem a mesma condição de difundir o Evangelho, de uma obra, de um propósito de Deus, né? Então, quando Deus acho que Ele gosta que a gente foque nas coisas, né? Quando Ele dá um propósito para você, quando Ele faz um chamado para você, Ele não gosta que você fica se dividindo, né, entre várias atenções, né? Ele quer que você foque naquilo que é o propósito dele na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, né? É muito interessante e realmente traz esse paralelo com Atos, né? E a Bíblia, na verdade, é isso, né? Ela é um espelho, né? Tudo que está no Velho Testamento, ela tem um espelho, tem uma contrapartida no Novo Testamento. E é interessante quando a gente percebe essas combinações, né? A gente vê o quão incrível a Bíblia é, né? Como a gente pode, num estudo bíblico de sexta-feira, aparentemente simplesinho, a gente ter revelações como essas, né? O que Deus está querendo para a nossa vida essa noite é exatamente que nós tenhamos o foco, né, naquilo que é o que eu tenho, como disse o pastor Rogerinho, o que eu tenho falado nas minhas palavras recentes aí, né? Se desfazer daquilo que não é
focar naquilo que é necessário, que é o propósito, que é o objetivo, né? E Neemias aqui, como bom líder, né, ele tem muito tato, né, me parece também que ele tinha uma facilidade muito grande para colocar suas ideias, né, ele era um bom pregador, ele sabia interpretar as coisas e passar isso para a fala, né, para a mensagem. Então, ele se revela também aqui uma pessoa que tem bastante condição intelectual e sabe passar as mensagens. Tanto é que depois os magistrados e tal, eles voltam atrás e fazem aquilo que ele pediu, né? Ele consegue o êxito aí naquilo que ele estava comunicando ali, né? Isso porque ele pediu, hein? Ele só pediu. Ele convenceu, né? Ele com a lábia, né? Com aquele jeitinho. Mas como governador ele poderia mandar, né? Só que isso que é interessante, ele trouxe a consciência. Ele poderia mandar e ele poderia fazer cumprir a lei que proibia a usura, né? Que proibia emprestar dinheiro a juros e talvez até expropriar essas pessoas e pegar o dinheiro e entregar para os pobres, né? Mas ele consegue, com a fala dele, com aquilo que ele tinha, né? Uma fala de melhor, exemplo, né? Ele consegue passar isso e ser convincente, né? Não chegou nenhuma pergunta aí. Nós temos só uns minutinhos. Nós vamos encerrar às 9 horas hoje. Eu queria saber se você, Renata, tem alguma coisa para acrescentar aí para a gente, se você quer falar alguma coisa. Primeiro, sim, eu queria agradecer você pela sua disposição, né, pastor Rogerinho, principalmente você que gravou a aula, eu já falei com você, vai receber o prêmio Revelação do Ano, né? Para mim foi uma revelação, acho que para muita gente não foi, mas eu quero ver cada vez mais essa Renata em ação. Já conversamos sobre isso também. Amém? Isso aí. Quer falar alguma coisa? Eu acho que eu não consigo ler a Bíblia sem ficar fazendo paralelo, né? Então, acho que para mim esse livro de Neemias, ele é muito paralelo de quando Jesus fala sobre resumir os mandamentos, né, em 2, amará a teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo a Deus que eu não vejo, eu vou tratar se eu não amo ao meu irmão que eu vejo, como eu vou amar a Deus, né, que eu não vejo, como diz lá em João. Então, acho que é muito, muito isso. A gente vai demonstrar o amor a Deus quando a gente age em prol das pessoas, ou não, né? Então, eu acho que esse livro, para mim, ele resume muito, muito isso aí. Amém. Daqui a pouco nós vamos encerrar, mas eu vou voltar, pastor, porque eu quero que o senhor ore por nós, tá bom? Então, falta 2 minutinhos aí, a gente pode ainda bater um papinho, mas depois vamos encerrar e a gente volta só para a oração, tá bom? Tá. Então, quem tá com a gente aí, depois retorna, né, para a gente poder orar junto, amém? E que esse seja, né, a nossa inspiração, né, durante a noite e no resto da semana, que nós possamos estar com essa inspiração de Deus a respeito de nós realmente prestarmos atenção naquilo que é o propósito de Deus, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Que nós possamos entender que Deus sempre foi um Deus ciumento, né? Ele era ciumento, ele é ciumento, ele não gosta que a gente mexa com outros deuses, né? Ele quer exclusividade. Ele é um Deus que nos ama com tamanha intensidade que ele quer que nós tenhamos também essa exclusividade e essa atenção com as coisas dele, né? Quando nós damos esse retorno a ele, nós temos experiências incríveis, né? Quando a gente consegue vibrar na frequência de Deus, vamos dizer assim, para ser mais científico, quando a gente consegue vibrar na mesma frequência de Deus, nós temos experiências íntimas com Ele,
que vai realmente fazer valer a pena esse nosso relacionamento que nós temos com Deus e servir a Deus, né, conforme Ele quer que nós sirvamos. Temos 15 segundos aí, eu vou encerrar. Depois, se o pastor quiser fazer as considerações finais dele da aula, também fica à vontade. Não, Se a Rei também quiser fazer, mas já volto já. Amém?